fato é que a Bíblia realmente não traz nenhuma data mais importante do que o sétimo dia, ou o quarto mandamento, ou o dia do Senhor. Reunir-se para adorar ao Senhor, para meditar em sua palavra, certamente é a coisa mais importante que a gente pode fazer. E hoje, mesmo sendo dia 31 de dezembro, num culto especial por conta da virada do ano, nada hoje e nem amanhã torna esse momento mais propício para uma mudança do que a única e exclusiva ação do Espírito Santo no falar constante da palavra do Senhor. A grande razão que estamos reunidos em santa convocação para cultuar ao Senhor. De forma que, sem muito mais a dizer, quero que você ouça essa mensagem e, por acaso, aqui no último dia do ano, num culto de fechamento, a gente simplesmente ignore essa ideia de que amanhã vai ser um novo ano, uma nova esperança se abre, amanhã será algo fantástico e que você tem a chance, então, de uma nova perspectiva para a sua vida. Certamente hoje não é uma época mais propícia, espiritualmente falando, para que esse tipo de coisa aconteça. Esta noite eu chamo vocês a um tempo de reflexão, porque a palavra do Senhor a todo tempo nos chama a isso, a pensarmos em nossa vida. O Salmo 1 certamente é um salmo conhecido, são apenas 6 versos, mas eu gostaria que nós lêssemos juntos. Eu vou ler os versos ímpares, começando. Os amados responderão à leitura, os versos subsequentes, até que nós fechemos os 6 versos deste salmo. Salmo 1, os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a praga do vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você percebe que salmos são poéticos. Diferente das outras partes da Bíblia, ou da grande maioria dos textos bíblicos, os salmos são poesias. Tem neles figuras, estrofes, ideias repetidas, uma série de coisas mais artísticas. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar quando a gente lê salmos, é que eles são textos que foram escritos para serem cantados ao som de instrumentos musicais. É um momento propício. A música na igreja, a música vinculada com textos inspirados por Deus, é um momento propício para as nossas emoções naturalmente fluírem. O texto é a verdade, o trilho onde nós devemos andar e o que nós devemos declarar, mas a música ali é algo muito nosso, mexe com nossos sentidos e nossas emoções. É interessante, porque isso prova que Deus não está impedindo que no culto nós tenhamos espaço para as emoções, mas que elas obviamente devem ser trilhadas aqui no texto sagrado, ou naquilo que pode ser claramente identificado como teologia, que é uma das grandes marcas do livro de Salmos. É um compêndio de teologia, versa sobre vários assuntos, fala sobre várias coisas. Os salmos são extremamente ricos, são 150 textos muito profundos, que apresentam o Evangelho para a gente de uma forma muito interessante. Jesus cita salmos. Os salmos são textos proféticos acerca do próprio Cristo. Descrevem condições espirituais muito interessantemente. São textos fantásticos. E não é diferente o Salmo 1. Inclusive, não pode ser diferente o texto que abre esse compêndio de 150 poesias teológicas inspiradas por Deus. Uma outra coisa interessante dos salmos, que eu não posso deixar de pontuar para que a gente possa pensar especialmente nesses versos, é que de um jeito diferente, a inspiração dos salmos faz com que esses salmos sejam uma espécie de resposta do homem a Deus. Eles são essencialmente inspirados. Deus encheu o coração desses autores e eles disseram essas palavras. Mas diferentemente dos outros textos, ou da grande maioria dos textos
da Bíblia, onde Deus fala com o povo através dos seus profetas. Os salmos são essencialmente palavras dos homens, inspirados por Deus, claro, palavras inspiradas por Deus, em direção, em certo sentido, ao próprio Deus. São louvores, são adorações, são elogios a Deus. Sim, claro, tem também muitos salmos que são salmos didáticos. São trechos da palavra que ensinam sobre verdades. E esse, essencialmente, o Salmo primeiro que nós lemos, parece mais algo didático ou afirmativo do que laudatório, do que um louvor, essencialmente ou diretamente a Deus. Mas é sempre uma resposta muito humana, muito nossa. Os salmos são instrumentos que desnudam a nossa alma. Ao ler o salmo, quem de nós cristãos nunca se identificou com essas passagens e nunca leu nos textos sagrados as nossas falas? Quanto de nós não já choramos as lágrimas dos salmos? Quanto de nós não já clamamos as palavras que estão aqui? O próprio Cristo fez isso. Parece natural que esses textos inspirados descrevam os nossos sentimentos, e aqui nossos, não somente humanos, mas especialmente filhos de Deus. Certamente a fé cristã não está baseada nesse emocionalismo, nesse sentimentalismo, mas entender a palavra de Deus traz, em algum modo, de alguma maneira, uma resposta extremamente teológica com esse sentido. É isso que essencialmente são salmos. É isso que são esses textos inspirados. De forma que, quando a gente se aproxima desses salmos, não é um mero canto dogmático para que a gente aprenda a cantar, metrificando, a gente então repita domingo após domingo, mas são orações cantadas, sinceras, expressões do nosso ser, inspiradas por Deus, diretrizes para a nossa vida espiritual. É desse jeito então que a gente deve chegar aqui nesses 6 versos, compreender toda essa complexidade que é o salmo, entender e mergulhar nessa situação, e então a gente procurar, saindo do academicismo, poesia hebraica, e mergulhar no que quer dizer cada uma dessas palavras. Assim eu quero ver então com vocês 5 divisões muito interessantes deste salmo, e a cada divisão, cada trecho desse salmo, fazer alguns breves comentários, e no fim, se Deus nos permitir, a gente fazer uma aplicação para os nossos dias, das verdades constantes nesse salmo. A primeira divisão é a mais óbvia de todos, é o que está aí no primeiro e segundo verso. Observa aí o texto comigo, leia junto comigo esses 2 versos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. É fácil, você já deve ter ouvido um sermão mais ou menos assim, 5 características do cristão, 5 passos, 5 ideias, 5 modos, 5 jeitos, está fácil. 3 são coisas que você não deve fazer, 2 são coisas que você precisa fazer. E é uma boa explicação para esse verso, não está errado. São 5 características internas, especialmente essa parte aqui, daqueles que são bem-aventurados. Mas é essa diferença que eu gostaria que você saísse daqui guardando. Não são 5 características para você ser bem-aventurado, mas são 5 características de quem é bem-aventurado. Olha o verbo. Bem-aventurado o homem. É uma imposição. O homem bem-aventurado é assim. E não o homem que assim proceder será no futuro bem-aventurado. Parece que não tem tanta importância isso. Mas quando você começa a pensar que você é bem-aventurado por causa de uma ação que não é sua, e que por causa dessa ação que não vem de você, não é sua, mas é para você, você passa a viver de um modo, a coisa muda muito de figura. Presta atenção, são 5 características do cristão, são 5 modos de viver, ou 5 atitudes do verdadeiro cristão, do verdadeiro bem-aventurado, do verdadeiro abençoado. E não tem jeito, quando você ouve bem-aventurado no Salmo 1, você lembrar de Mateus 5, as bem-aventuranças do Evangelho, que Jesus no Sermão do Monte fala. São 9 características ali. Se você abrir sua Bíblia lá em Mateus 5:1, você vai encontrar uma lista extensa
das características que Jesus espera dos seus filhos. Martin Lloyd Jones, no seu famoso livro, que na verdade foi escrito por causa de um famoso sermão, ou de uma sequência de famosos sermões, o Sermão do Monte, ele faz esse comentário ali no início. As bem-aventuranças são características do verdadeiro cristão. Todo cristão deve ser assim, deve perseguir esse ideal, não para ser um bom cristão, mas porque de fato é cristão. É uma demonstração do que é ser cristão. E as bem-aventuranças aí, nesses textos do 3 ao 11, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, descreve isso para a gente de uma maneira ainda mais profunda. Lá no Salmo, 5 características, 3 delas que nós não devemos fazer, 2 que nós devemos ter ou praticar. E aqui nesses versos, 9 características daqueles que são de fato bem-aventurados. Eu não vou ler, não dá tempo, depois leia em casa, reflita sobre essas bem-aventuranças, nessa conexão com essas características aí do Salmo 1. Mas saiba que essas são as características de quem é servo de Deus, de quem é filho de Deus, de quem é verdadeiramente cristão, e não o contrário. Talvez eu exercendo, agindo assim, eu me tornarei cristão. A ideia do Salmo 1, que apresenta esse homem bem-aventurado, que age dessas 5 maneiras, ampliada pela lista de 9 outras bem-aventuranças, ou de outras características dos bem-aventurados, lá de Mateus 5, que Jesus fala no Sermão do Monte, certamente é uma contraprogressão. Presta bem atenção nisso, da malignidade. Você observou aí que no primeiro verso há um aprofundamento na malignidade descrita. Anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Uma espécie de escala para baixo. Anda, depois se detém, depois já até está sentado. Certamente é necessário que a gente observe isso, porque o verso 1 deste salmo, nessa primeira divisão, aponta para a contraprogressão, para o contrário disso. O homem bem-aventurado é aquele que não anda, é aquele que não se detém, é aquele que não se assenta, é aquele que não dá ouvidos ou não acha um bom conselho, não busca lá fora essas informações para que então ele seja reforçado em seu comportamento e se assemelha ou não se assemelha aos ímpios, e então não concorde sentando e ficando passivo frente a tudo isso. Certamente este salmo e esses primeiros versos apontam para uma atitude contrária a essa progressão maligna dos dias que vão ficando cada vez mais terríveis, pesando cada vez mais na conta, né? A maldição e o escárnio de quem acaba agindo contra a vontade de Deus, uma impiedade dos nossos dias. Certamente o salmista fala sobre isso. Ainda nessa primeira divisão, a gente pode observar a única reação, se a gente pode usar essa ideia, ou a única ação realmente eficaz. As últimas duas características do salmo, dessa primeira parte. A ouvir a palavra, meditar na palavra, ler a palavra, ter prazer na lei de Deus. Estar ali desenvolvendo esse amor, esse carinho. Não há como ler esse texto e não lembrar de que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não tem jeito. Não tem como eu ler este texto e não perceber aqui o resultado daquela semente que Jesus lançou nas suas parábolas, a palavra de Deus. O fruto nascente. Não tem jeito. Aquele que ama a lei de Deus, aquele que medita nela de dia e de noite, ele inexoravelmente, inaproximavelmente, ele anda do caminho dos ímpios, do modo de viver dos pecadores, do lugar onde se sentem bem os escarnecedores. Essa primeira divisão do Salmo apresenta para a gente uma contra-atitude, baseada no simples fato de amar a lei de Deus e ter prazer em estudar a sua palavra. John Stott, no seu livro Sermão do Monte, também descrevendo as bem-aventuranças do Evangelho, faz esse link com o primeiro salmo, óbvio, e diz claramente, é a contracultura cristã.
É um subtítulo do livro, A Contracultura Cristã, do Sermão do Monte. Jesus propondo um modo diferente de viver na sociedade, andando fora do compasso dos dias, do jeito maligno, da malignidade progressiva, que hoje acha ruim, mas não diz nada, amanhã você está mergulhado até o pescoço. Cozinhar o sapo na água quente, você vai aquecendo devagarzinho, até que esse se torne o seu fim. É disso que essa primeira divisão fala. A segunda divisão desse texto está aí no verso 3, pode olhar lá, no verso 3, Salmo capítulo 1, verso 3, diz assim: ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Há muitas informações nesse pequeno verso, há muitas verdades, eu não vou poder falar de todas elas, mas eu quero aqui lembrar rapidamente de 6 coisas que estão aqui anexadas neste verso. A primeira delas é do sustento verdadeiro. Você percebeu que o justo, o bem-aventurado, o que vive, ama, adora a Deus, se sente bem nas coisas divinas, e por isso mesmo ele anda contrário ao jeito maligno de viver, e cada vez mais contrário, ele é contracultural. Ele tem o seu sustento no fato de que ele está plantado, uma figura de linguagem, como uma árvore perto das correntes de água. Eu não tenho como ler esse texto e não me lembrar de João 4,11 ou de João 7,38, quando Jesus fala da água-vida. Não tem jeito. Eu não estou dizendo que o salmista tinha essa mesma visão quando disse essas verdades, e nem estou dizendo que Jesus recorreu à figura do primeiro salmo para falar as suas verdades ali no Evangelho acerca da água viva, mas a figura é lógica. A árvore plantada junto às correntes de água está viva, fortalecida, protegida, alimentada. O sustento verdadeiro do cristão, porque age e para agir desse modo, vem do Evangelho, a água purificadora, as águas correntes, águas vivas, não aquela lagoa impregnada de si mesmo, onde você só ouve o que você diz e os ecos dos seus próprios sentimentos, mas aquilo que vem até você. São coisas fantásticas. Não dá para a gente descrever toda a magnitude dessa figura de águas correntes, mas você imagina, a árvore nada faz para que venha um alimento para ela, ela fica ali postada, e os alimentos vêm pela água corrente, que trazem vida. Essa é a característica do que é bem-aventurado, como uma árvore estabelecido, preso, firmado, com as suas raízes fincadas, e tudo que ele precisa vem até ele, pela graça do bom Deus. Uma outra coisa que esse verso diz para a gente, que é fantástico, é acerca do resultado inequívoco. Sabe, você percebeu que essa árvore plantada junto às correntes dá fruto? Ela não é aquela árvore seca lá, a figueira lá no meio de Jerusalém, na saída lá de Jerusalém, que tinha até folhas bonitas, estava toda pronta para dar fruto, mas não tinha fruto e por isso foi amaldiçoada. Na verdade era uma maldição já de uma coisa maldita, porque não produzia, estéril. Essa árvore aqui não, esse justo aqui não, esse que medita na palavra de Deus e que anda no contrário da malignidade dos dias naturais, dos dias normais, dos dias de hoje, ele vive de um modo diferente, ele produz. E sabe, não tem como eu ler um texto falando de fruto e não me lembrar de Gálatas 5:22. O fruto do Espírito está lá. E sabe o que é fruto? Eu gosto dessa explicação do fruto. Fruto é resultado, é uma espécie de lucro. Você planta e o seu objetivo é ter o fruto. Você põe lá 1 ou 2 sementinhas e ela nasce uma árvore por 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Ela vai produzir frutos muito mais do que qualquer um pode comer. A árvore plantada, o justo que está fixado e alimentado pelo Espírito, pela palavra de Deus, é como uma árvore frutífera. Nesse verso aqui, ainda tem mais 4 aplicações bem práticas, ou 4 ideias bem práticas. Uma delas é o contra-imediatismo. Sabe, você percebeu que ela dá fruto no devido tempo? Nem antes e nem depois.
Os nossos dias são marcados por resultados rápidos. Todo mundo quer resultado, mas a gente quer resultado rápido. Corre, rapaz, por favor. Eu confesso que eu sou um tanto quanto procrastinador. Quem tem a tendência natural de atrasar as coisas, o diga as arrumações da casa. Isso é por causa da ansiedade, de não dar conta de fazer as coisas rápido. É aí que você fica desesperado por fazer e acaba atrasando. É um problema sério de quem vive no imediatismo do século 21. É tão certo isso que a gente inventou tecnologias para que as comunicações sejam mais rápidas. Hoje você, no celular, smartphone, você paga, você recebe, você resolve, você anula, você tem todo um escritório na sua mão. E sabe o que nós conseguimos com isso? Menos tempo para fazer as coisas. O imediatismo é a marca do século 21, talvez do século 20 e agora do século 21 também. E este texto fala do contra-imediatismo. Não é agora, não é correndo, não é rápido. O fruto vem no devido tempo, quando a árvore está pronta. Ela leva um tempo para crescer, o fruto leva um tempo para nascer, para amadurecer. Então você pode colher, não antes, porque faz mal. Sabe o que isso me lembra? Do Salmo 23. Não é interessante o Salmo 23? Abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo 23. É bom o Salmo 23, recorrer ao Salmo 23 é muito bom, porque a gente tem sempre ele na ponta da língua. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá e observe comigo algumas coisas que são muito importantes, que eu não posso deixar de dizer, e eu quero observar isso na leitura. O Salmo 23 aponta para a gente que Deus nos faz repousar em pastos verdejantes, verso 2, e que Ele nos leva para as águas tranquilas e de descanso, e que Ele refrigera as nossas almas. Mas o verso 4 diz assim: ainda que eu ande, não nos caminhos de justiça, eu ande no vale da morte, o oposto das águas tranquilizadoras. Eu sei que o meu lugar definitivo é os pastos verdejantes. O pastor amigo meu, numa das suas muitas vezes que pregou desse texto, rapidamente ali, trocando ideias com a gente, comentou sobre essa ideia de se alimentar primeiro para depois viajar. Eu achei interessante a figura que ele entendeu aqui. Primeiro você acalma, primeiro você fica, primeiro você é abastecido, primeiro você é tratado. Parece que é assim que funciona o Evangelho, não é nada rápido. Sabe, hoje, muita gente se surpreende ao saber que Paulo, já um homem maduro, não era menino, nem era um rapaz que tinha acabado de formar-se no 2º grau, mas antes um conhecedor profundo da lei de Deus, da palavra do Senhor. Levou 3 anos, no mínimo, para começar a fazer um trabalho de missionário. Mas hoje o menino que se converte e amanhã ele vai para fora do país, porque ele está desesperado para dar frutos. Esse texto do Salmo 1 nos chama a viver no devido tempo produzindo, nem antes, nem depois. E sabe o que é uma outra coisa interessante desse fruto? É que é um fruto eterno, é um fruto que permaneça. Jesus nos fala isso. Ele ora para que a gente tenha frutos que sejam frutos para a vida eterna, para que os vossos frutos permaneçam. Eu vos escolhi e vos designei para que vocês frutifiquem. É um fato, vai acontecer. E esse fruto vai permanecer, mas nem antes e nem depois do tempo certo, no momento correto. Esse verso fala de permanência, fala de bom resultado. 6 ideias que estão aí anexadas neste segundo trecho. A terceira e a quarta divisões deste salmo estão aí nos versos 4 e 5. Dá uma olhadinha aí, volta lá no Salmo 1. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os 2 versos apresentam ideias similares, o jeito de ser contrário à bem-aventurança, o ímpio. E ele não diz, olha, o ímpio vai agir mal, vai agir de outro jeito. Ele já dá o juízo. Os ímpios não são assim. Eles são como palha no vento, eles são dispersados, eles se perdem, eles não prevalecem, eles vão embora, eles passam, eles não permanecerão. A sentença é cabal. É tratado aqui nesses 2 versos de quem é o contratipo do bem-aventurado que permanece, que tem seu fruto na época certa, que é alimentado pelo Senhor, é protegido, guardado, cresce, produz, vive.
versus a transitoriedade, porque está baseada apenas nas coisas do agora. É como palha, sem peso, sem valor, dispersada, lançada fora, é dado como combustível para o fogo. A gente poderia gastar muito tempo aqui falando inclusive na visão do fim eterno. Se você olhar Apocalipse 20, você vai encontrar figuras que vão fazer a gente lembrar muito desse verso aí. Quem não foi achado no livro da vida, verso 15, quem não foi achado escrito no livro da vida, este vai ser lançado para dentro do fogo, vai virar combustível como palha. O Novo Testamento usa essa figura com certa frequência. Esse é o destino dos ímpios. O texto não se prende descrevendo quem são, apenas fala que esse é o contratipo e é assim que é o fim deles. Frágeis, temporários, perderão, serão esquecidos, apagados. São propostas interessantes, que pelo contrário a gente sabe quem a gente é. Se é que você é uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, se você é de fato um cristão verdadeiro, um bem-aventurado. Nem você será ignorado, nem o seu destino eterno obviamente será o fogo, e você não vai ser esquecido, você não vai ser aniquilado, você não vai ser perdido. E uma quinta divisão, talvez numa ordem de lógica e raciocínio, a primeira delas, no verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você quer um texto para provar a predestinação do Velho Testamento? Leia o verso 6 do Salmo 1. Deus conhece o caminho dos justos, mas qual é o caminho dos ímpios? Fim. Está lá. Caminhos. Deus sabe o fim desses caminhos. Deus sabe para onde esses lugares, esses dois vão. Todo o Salmo 1 vai descrever, mas o outro é desprezado. Deus nem conhece. Quer dizer, não tem uma ligação, uma intimidade. São ignorados por Deus. Antes de você achar que eu estou falando aqui apenas de uma predestinação positivada, a ideia aqui é que Deus tem um relacionamento com os seus, mas com os ímpios nada de Deus eles têm, nem a graça comum. O que eles têm de Deus é apenas o juízo, a condenação eterna, o fogo. Sabe, não há como eu ler esse verso 6, porque o Senhor conhece, e não me lembrar de Romanos 8, 29, porque é a mesma ideia. Aqueles que de antemão o Senhor conheceu, teve um relacionamento profundo, se envolveu, amou a estes, e só a estes Ele predestina para serem conforme a imagem do seu Filho, que é quem? Aquele que verdadeiramente dá fruto. Aquela árvore que lá no Éden, lembra do Éden, a árvore da vida? E lá na Nova Jerusalém, a árvore da vida, a vida exuberante, a verdadeira videira. Quando eu e você somos de fato conhecidos por Deus, amados pelo Senhor, o fim, o objetivo final é sermos iguais a Cristo Jesus, ou sermos conforme a imagem dele. Esse é o fim, o objetivo da nossa vida. É por isso que esse verso 6, na verdade, na lógica, é o primeiro, porque é por essa razão, dessa escolha eterna, da separação, da eleição e reprovação, que se dá a bem-aventurança. É por isso, não por outra razão. Não é pelo que você consegue fazer, nem pelos planos que você vai traçar e realizar, mas pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz por você. Porque Ele te conheceu, te amou, te predestinou para este fim, para este objetivo, para este lugar. Meus irmãos, são aí 5 divisões deste salmo. Não são obviamente exaustivas, claro, daria para se escrever muitas coisas, falar muitas coisas sobre cada palavra, cada termo, cada expressão, no seu original, nas possíveis variações. Mas nessa noite, convém que ao entrarmos nessa fase de revermos o ano, de lançar novas perspectivas, não porque nós acreditamos que agora seja uma época espiritualmente mais propícia, não porque a gente imagina que agora as portas do céu estão se abrindo, mas nós estamos reunidos aqui porque esse dia é mais especial, e porque é uma época propícia, e porque o coração dos homens se torna mais abertos para o Evangelho. Não, é um feriado. A melhor coisa que a gente pode fazer é se reunir para adorar o Senhor.
mas é porque a gente leu esse texto hoje, refletir exatamente essa ideia: quem você é, quem eternamente você foi definido para ser, qual é o seu objetivo final, aonde é que você vai ser levado, essencialmente quem você é. O bem-aventurado, na livre escolha de Deus por você, em te amar, e aí porque você sabe disso, você então vai viver uma vida de esperança nos poderes do Senhor, e vai buscar dele a provisão, vai se alimentar daquilo que ele trouxer para você, vai crescer de acordo com a força que o Senhor dá, e então vai produzir, na medida da dispensação da graça do Senhor, frutos que permaneçam. Ou você é palha no vento, que se dispersa, que serve apenas de combustível para o fogo eterno. Quem você é? Se você é o bem-aventurado, viva como quem é bem-aventurado. Não ande no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Medite na palavra de Deus, tenha prazer nas leis do Senhor. Faça isso, viva assim, porque é assim, desse jeito que o Senhor prescreveu para você, que é árvore plantada junto às correntes de água, que vai dar fruto, não tem jeito. Ou a palavra dele é mentirosa. Mas se você, ao contrário, não sabe o que você é, ou sabe muito bem que você não é daqueles que são eleitos, não perca seu tempo, não engane-se a si mesmo. E o ímpio, você está livre para fazer tudo aquilo que o seu coração desejar, sabendo que a paga eterna virá. Meus irmãos, nessa noite, eu faço aqui, mais uma vez, das palavras de Paulo, a orientação com qual eu quero terminar esse sermão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez.